Olá, já estamos de volta ao vivo com Toda Manhã aqui da Rede Bela Aliança de televisão. Com certeza, em algum momento, você já ouviu alguém falar, eu vou te processar, danos morais, você está falando o que aí de mim? Deu um problema aqui, vou te processar, etc e tal. Isso era uma coisa que há muito tempo não era tão comum. Hoje se ouve muito falar dos danos morais. Mas o que são danos morais e como você entender se você está dentro dessa categoria ou dentro dessa situação? Bem, estou recebendo aqui a visita da advogada, a doutora Morgana Bertoldi, natural de Rio do Oeste, tem escritório em Rio do Sul e mora em Presidente Getúlio. Que maravilha! Tudo bem contigo? Tudo certo? bem, Chico. Como é um está? prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso, né? Faz todo dia um trajeto legal de Getúlio a Rio do Sul. Sim, todos os dias de Getúlio a Rio do Sul. A vantagem da nossa região, o Alto Vale, é que os municípios são muito próximos, não é verdade? O que a gente pensa, puxa, vem todo dia de Presidente Getúlio a Rio do Sul. Se você for numa grande capital, por exemplo, Florianópolis já é dessa forma, ou Curitiba, seja onde for, se você não morar no centro mesmo assim, qualquer situação, as distâncias são muito longas. Eu, quando morava em Florianópolis, eu morava dentro da cidade, na ilha, e morava a 30 e poucos quilômetros do centro. Então eu fazia um percurso disso todos os dias. Para nós, meu Deus, vou ter que ir a Getúlio. Para quem mora numa grande cidade, é uma coisa normal. Bem, é um comentário só para explicar da distância de Rio do Sul a Getúlio. Exatamente. Exatamente isso. Querida, danos morais. Resumindo, o que são danos morais? Então, Chico, os danos morais, na verdade, consiste no ato, na ação, que gere um dano que afete o meu direito personalíssimo. Então, nós entendemos o seguinte, no dano moral, o agente, ele pratica um ato, pratica uma ação, que atinge bens meus que são extrapatrimoniais, bens que não são valorados financeiramente. Então, atingem a minha intimidade, a minha moral, o meu estado emocional. Certo. E eu gostaria de esclarecer que o dano moral, ele é o ato em si que provocou essa dor, provocou esse abalo ao meu estado emocional, ao meu direito personalíssimo. A dor que eu sinto não é o dano moral. O dano é a ação que foi provocada, que me gerou esse desconforto, que me gerou esse dano em um bem que eu tenho que é extrapatrimonial, que não é valorado financeiramente, que é no meu íntimo, no meu interior, na minha moral, na minha imagem, no meu sentimento, no meu estado psicológico. Não é uma coisa física, é um sentimento, é um estado de espírito, enfim, isso que você acabou de dizer. Porém, é necessário se comprovar. Não adianta você chegar, me deu um piti aí, a culpa é do cara. Tudo isso depende de comprovação de provas também que farão parte do processo, certo? Sim. Eu vou fazer aqui algumas simulações. A Thalita procurou para mim as causas mais comuns para provocar processos por danos morais, tá certo? Certo. E você, se puder, você pode explicar cada uma delas. Falta de cumprimento de obrigações tratadas em contrato. Essa situação depende da análise do caso concreto, pois a jurisprudência entende que o mero descumprimento contratual não é passível de dano moral. Mastiga isso pra gente. O que é isso? Então, Chico, o que acontece? Quando eu elaboro o contrato, seja com uma empresa ou seja com outra pessoa, eu tenho uma obrigação contratual de cumpri-lo. Certo. E o eventual descumprimento pode gerar um dano moral. Só que essa situação não é pacificada porque, assim, o mero descumprimento contratual por si só, tem situações que ele não gera um dano moral, ele gera um simples aborrecimento. Certo. Nós temos situações de dano moral que são fáceis de exemplificar. Por exemplo, quando eu fiz um contrato de compra de um imóvel, é a realização do meu sonho, eu estou comprando a minha casa, digamos que seja o primeiro imóvel que eu estou adquirindo. Muito grande. É um empenho e digamos que por uma questão financeira ou eu não tenho aprovação do meu crédito, exista algum impedimento para que eu faça essa contratação. Esse descumprimento contratual, ou o imóvel tem alguma irregularidade, eu não posso receber esse imóvel, ou eu comprei esse imóvel na planta e não estou conseguindo me mudar. Isso acontece muito, né? Isso acontece bastante. Imóveis se vendem projetos, se vende um sonho, na verdade, a pessoa compra esse sonho, vamos falar do imóvel comprado na planta, certo? E a construtora, ou seja, quem for, não entrega o imóvel. Aí é um dano moral. Aí... Porque houve um empenho, um desejo, um sonho
em cima disso. Isso, aí existem situações que a gente consegue o dano moral, sim. Inclusive, isso já vem pacificado nas situações de imóvel na planta. Por quê? A pessoa gera uma expectativa, ela está aguardando aquele imóvel, ela vai ter despesas também materiais, porque ela vai estar dependente de aluguel, e ela não consegue realizar o sonho de estar naquele seu imóvel, de colocar os móveis como ela quer, e isso gera uma frustração muito grande. Muito bem. É passível para uma ação de danos morais. Isso. Essa aqui é bem interessante. Suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica ou água em virtude de cobranças antigas. Vamos lá, dar um exemplo. Para a operadora, tanto de energia elétrica ou de água, que opera e fornece esse serviço, consta lá que você tem uma fatura atrasada de 4, 5, 6, 7 meses, um ano atrás. E cortam a tua água ou cortam a tua energia. Você pega a pessoa que teve essa energia, água cortada, você pega lá todas as suas contas que você guardou, e devem ser guardadas, não é isso? Exato. E observa que a conta foi, sim, paga. Isso é um corte indevido. Bem, quando a pessoa tem água ou luz cortada, gera uma situação muito delicada. É passível de entrar com danos morais? É passível de entrar com danos morais, até porque, Chico, nós entramos na seara da responsabilidade objetiva amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Certo. E aí, então, o que acontece? Na responsabilidade objetiva, eu tenho que somente comprovar o nexo de causalidade que o fornecedor teve e que me causou dano. E no caso de fornecimento de energia elétrica e de abastecimento de água, isso é facilmente comprovado porque são situações básicas da vida humana. Então, eu preciso disso para me manter em casa, no meu domicílio, no meu imóvel. Até podemos pensar numa situação comercial também. Exatamente. Né? De um estabelecimento que pode ficar sem atender os seus clientes porque está sem energia elétrica. E isso é passível de dano moral. Por quê? Porque o fornecedor de serviços, tanto o fornecedor de produtos quanto o prestador de serviços, ele tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade e o controle dos pagamentos, do recebimento dos pagamentos, até para a própria inscrição em SPC e Serasa, tudo isso é responsabilidade do prestador de serviço. Vamos lembrar aqui que, neste caso, é um corte indevido, ou seja, a conta estava paga e a operadora cortou porque ela se enganou. Certo? Isto. Agora, nada a ver com... É bom deixar bem claro, eu atrasei uma conta dentro de um prazo legal, a operadora vai lá e corta a minha energia ou minha água dentro do seu direito também. É uma outra situação, certo? É uma outra situação que aí já não gera dano moral, porque eu estou causando o inadimplemento. E é uma possibilidade da concessora de serviço fazer o corte do serviço diante do não pagamento. Muito bem. Delitos provocados por terceiros em instituições financeiras. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas vamos dar um exemplo. Delitos provocados por terceiro. Roubaram meu cartão de crédito. Passaram esse cartão e gerou um custo. E esse custo vem para mim que tive esse cartão roubado. Clonaram meu cartão, roubaram meu cheque. Enfim, se utilizaram da minha identidade, alguma coisa, para alguma operação financeira e agora eu estou sendo processado por isso. É mais ou menos isso? Exatamente, isso inclui nessa situação de abertura de conta corrente utilizando o CPF indevidamente, situações de cartão clonado, de cartão roubado. Eu recebo uma fatura de cartão de crédito de uma compra que eu nunca fiz, porque é dever da instituição financeira a conferência de documentos, tanto para abertura de contas quanto para entrega de cartão de crédito. E como ela me fornece um serviço de cartão de crédito por compra parcelada, ela tem que confirmar com o estabelecimento para quem está sendo feita a compra. Exato. Então, nessa situação, eu posso também entrar com uma ação de danos morais, é isso? Sim, inclusive até porque, Chico, pode haver o desdobramento disso da seguinte situação. Alguém faça compras no meu nome e eu nem tenha conhecimento. E daqui a um pouco essas faturas são inadimplidas e eu estou inscrita num órgão de proteção de crédito também. E pessoas que já foram presas. Sim. Porque é um golpe financeiro, é um golpe contra o sistema financeiro, passível também de penalização. Ou seja,
alguém com a tua, por isso que eu tenho muito cuidado com documentos perdidos, etc. e tal, tem que fazer registro, tem que fazer BO para provar que você perdeu, não é verdade? Isso é até uma dica, né, doutora? Exatamente. Perdeu o documento. Para a pessoa se resguardar, a primeira atitude, fazer um boletim de ocorrência, dar publicidade do quê? Do que você perdeu esses documentos, até para que tu tenhas uma defesa, que daqui um pouco vai que alguém utilize esse teu documento e está sendo acionado judicialmente por uma dívida que tu não contraiu. Exatamente. Ou um crime cometido e você pode responder por isso, porque foi com o teu documento, com a tua identidade. Então tem que ter um cuidado muito grande. Com certeza. Se resguarde, faça um boletim e se acaso acontecer alguma coisa, você também pode entrar com uma ação de danos morais. Certo. Beleza, vamos lá, vamos à próxima. Já tá ficando bom esse negócio. Você está assistindo aí toda manhã, eu estou aqui com, eu sempre esqueço o nome, eu sou terrível para nome, viu? Doutora Morgana Bertoldi. Ela que é advogada, falando sobre danos morais. Vamos lá. Falta de notificação do devedor na inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito ou inscrição indevida. Explica, doutora. Então, Chico, como é que funciona essa questão? Toda vez que eu tenho um inadimplemento de um débito, o credor, ele tem essa faculdade de inscrever os meus nomes do Serviço de Proteção ao Crédito. Fiz uma conta, não paguei, para quem eu não paguei, a instituição pode inscrever meu nome no Serasa, SPC, seja o que for, certo? Certo. Qual é o rolo aqui, então? Aqui acontecem duas situações. Primeira, se eu vou ser inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito, eu tenho direito de ser notificado. Eu preciso ser notificado. Eu preciso ser notificado. E essa é uma responsabilidade, inclusive, dos órgãos de proteção ao crédito que precisam me notificar, que estão recebendo um aviso que eu estou inadimplindo o débito. Por quê? Para que eu tenha a possibilidade de ir lá regularizar antes que a inscrição se efetive. Então, nós temos o dano moral causado por eu não ter recebido a notificação e temos o dano moral causado por uma inscrição que foi indevida. Certo. Que acontece da seguinte forma: digamos que eu tenha pagado o meu débito, mas a empresa, por uma falha humana ou por uma falha de sistema, não deu baixa no meu... E o meu nome está lá como devedor ainda. O meu nome está lá como inadimplente. Aí eu vou numa loja, vou fazer uma famosa prestação. Confiante, porque eu já paguei meus débitos, meu nome deve estar limpo, eu tinha aquele problema, mas eu já resolvi, já paguei. Aí chego lá no balcão, escolho as coisas que eu quero, na hora de passar, desculpe, o senhor não pode fazer a prestação porque o seu nome está inserido no Serasa. É terrível isso, é uma situação muito complicada, vexatória, na verdade. É constrangedor, por quê? Porque inibe o teu crédito, é uma situação que a pessoa geralmente é pega de surpresa, porque aí vem a notificação. 90% das vezes ela não recebeu nenhuma notificação que estava sendo inscrita e aí ela deixa de poder exercer o seu direito de crédito por estar inscrita indevidamente. Como comprovar que não recebeu a notificação, doutora? Porque tem muita gente que também é meio lisa, meio esperta. Não, eu vou dizer que eu não recebi e vou processar. A pessoa tem que comprovar que não recebeu, porque o ônus da prova é de quem acusa, certo? Como é que faz isso? É que, na verdade, aí, Chico, nós temos uma situação interessante no direito que é a impossibilidade de eu produzir prova negativa. Contra mim mesmo. Então, eu não tenho como provar que eu não recebi. Aí, o que acontece? O ônus da prova se transfere para o credor. O credor é que tem que provar que enviou a notificação e que recebeu. Muito bem. Ô, Jonas, liga um arzinho para nós aqui que está começando a ficar quente o negócio aqui. Olha só, gente, fica lá. Isso. Mais uma aqui, gente. A gente não vai se estender muito em cada uma delas, porque senão o tempo não vai dar para tudo isso. Vamos embora aqui. Essa aqui é interessante. Utilização indevida de obra artística ou violação do direito autoral. É bom lembrar, hoje é claro que se você for YouTube, Facebook, essas próprias empresas já cuidam muito disso. Elas têm um cuidado muito grande com as músicas, com as coisas que você posta para não ferir o direito autoral, porque elas também irão participar de um processo. Mas qual é o cuidado que eu tenho que ter eu sou um autor, eu fiz uma música, pode ser a música mais simples do mundo, e a minha música começou a ser utilizada num comercial de uma peça publicitária sem a minha autorização. Ou eu tenho um quadro, eu tenho uma fotografia, essa minha fotografia foi pega, está sendo utilizada sem que ninguém me pedisse. O que eu posso fazer? Isso é dano moral?
Sim, isso configura dano moral, até porque nós temos a situação de amparo do direito autoral. Então, eu tenho uma obra minha que está registrada, que é de minha autoria, e aí, automaticamente, eu tenho que dar autorização, até porque isso envolve royalties, pode envolver prestação financeira também. Então, se a minha obra está sendo utilizada indevidamente, eu tenho como requerer o dano moral, até pela questão do plágio. Certo. E uma situação que todos nós já ouvimos falar também, e que é bastante corriqueira, é o problema de conclusão, de trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Isso tem bastante, como é que é, cola e copia, né? Cola e copia. Exatamente. Isso pode dar treta. Sim, pelo plágio e pelo próprio dano moral do que de eu estar fazendo, utilizando de uma obra como se fosse minha. Né? Eu estou plagiando e estou me identificando como autor de um trabalho que não é meu. Olha, não é só em conclusão, não é só em TCC que tem gente que faz isso, não. Não. Tem famoso que já fez isso, gente. Tem famoso que já fez isso. Pegou lá a obra de uma pessoa, colou, copiou um trabalho seu e colocou como sendo sua. Isso é crime, é dano moral. O autor verdadeiro pode entrar com ação, é isso? Sim. Muito bem. Tem uma aqui interessante também. Essa é muito interessante e é bem atual, porque muitas pessoas ainda pensam que a internet é um território sem lei. Tudo pode, não dá nada, eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, não é bem isso. A pergunta é essa: exposição de conteúdo ofensivo sobre pessoas na internet ou qualquer meio de comunicação. Qualquer meio de comunicação, rádio, televisão, jornal, revista. Quem trabalha nesses meios já sabe disso e cuida muito disso. Nós cuidamos muito disso, porque a gente sabe que não pode, é uma lei e é uma coisa que os jornalistas todos têm uma preocupação muito grande, porque sabem que pode e dar um problema realmente. Mas quem está na internet não se dá conta, acho que não precisa, eu posso falar o que eu quiser, eu não gosto de ti, certo? Aconteceu, é o famoso lixo humano, safado, você tem que morrer, etc e tal, que as pessoas acabam comentando sobre uma situação que nem sempre é verdadeira. O que acontece nesses casos, doutora? Então, Chico, essa situação da internet, ela é bem interessante porque ainda está sendo regulamentado tudo como as pessoas podem agir na internet, né? Nós tivemos uma evolução que foi o Marco Civil da Internet, também regulando essas situações de exposição de imagens, de comentários. Nós temos também a tipificação do cyberbullying, que é a intimidação sistemática pelos meios eletrônicos, pela internet, mas nós ainda não temos uma legislação penal para tipificar esse ato ilícito totalmente construída. Então, nós estamos construindo essa situação de tipificar os atos na internet. Porém, eles trazem consequências que vêm sendo da seara de responsabilização civil. Certo. Justamente na questão do dano moral. Porque se eu publico uma situação, um comentário vexatório, ofensivo, ou seja, se eu expresso a minha opinião, mas eu ofendo a honra, ofendo a imagem, nós já tivemos casos, inclusive aqui em Rio do Sul, de grande repercussão, que onde as pessoas se manifestaram sobre a atitude de uma autoridade policial num determinado fato criminoso, que muitas vezes as pessoas acreditam que não tem responsabilização nenhuma, e traz consequências. Se incomodando. Tem consequências, porque ela gera um abalo moral, gera um abalo íntimo para o ofendido, e tem toda a situação de que isso está exposto publicamente também. E é muito fácil de provar, porque quem foi o ofendido cola, copia, vai guardando todas essas provas, estão lá expostas e é de público, o que é mais interessante ainda, gente. Então é uma encrenca que você não faz ideia do tamanho da encrenca. O conselho é, para quem for ofendido, guardar todas essas munições que foram lá colocadas, procurar um advogado e entrar com ação. E para quem está aí navegando na internet, não faça comentário. Sim, o melhor conselho é evitar, porque é muito complicado depois, tem responsabilização. E uma outra dica que eu gostaria de deixar para o ofendido além de ele guardar esse material, ele pode se dirigir aos cartórios de registro público para fazer um instrumento público chamado ata notarial.
que é isso? Ata notarial. Na ata notarial, Chico, o que acontece? Digamos o seguinte, alguém postou um comentário ofensivo sobre mim no Facebook. Certo. Está lá na minha página, eu vi, está na publicação da minha linha do tempo. Para fazer uma ata notarial, porque a pessoa pode daqui um pouco querer apagar esse comentário. Exato. Então eu vou copiar e vou colar, vou guardar nos meus arquivos, mas eu posso me dirigir ao cartório de registro público, pedir para que o cartorário acesse a minha página do Facebook e o cartorário vai fazer como se fosse uma escritura pública, relatando tudo na ata, o que foi escrito, copiando e colando essa mensagem. E a ata notarial, então ela sai um documento público, oficial, e ela tem valor de prova para que eu consiga comprovar esse crime feito na internet. Então, o conselho para o ofendido é, além de ele resguardar os seus arquivos, que ele procure também o cartório de registro público e peça a ata notarial. Ata notarial. O povo, o brasileiro, adora essas expressões oficiais, legais. Já guardou, já está no caso, já está. Ata notarial. Adorei isso, ata notarial. Guardou aí? É importante. São ferramentas importantíssimas. Eu tenho o meu Facebook com muita gente que participa, com amigos, né? É um Facebook aberto ao público. É muito, muito, muito raro eu fazer algum comentário. E quando eu faço, eu tenho uma delicadeza muito grande, porque a gente sabe o que isso pode representar para uma pessoa que é ofendida. A gente não tem ideia da dimensão que aquilo pode tomar. Muitas pessoas pessoas famosas, conhecidas, acabaram postando algum comentário, foram no embalo, e agora estão se incomodando até hoje. Então, a melhor coisa é não comente. Facebook, cara, entrar numa situação de comentário é bicuda para todo mundo, não é recomendado para ninguém. Ainda nesse quesito internet, doutora, a importância do jovem, do adolescente, ter noção desses crimes, porque, ele é adolescente, a menor de idade não dá nada. Dá sim. Né? Qual é a importância que o jovem que está nos assistindo tenha e orientação tenha no sentido... Ele faz aquela brincadeirinha de chamar o cara de orelha de pavio, chamar a outra de gordinha, o outro de magrinho, o outro de altinho, o outro de carequinha, faz os memes, né, os famosos memes, é o cyberbullying que se chama, né? E aí ele pensa, eu sou menor, não vai dar nada. Não, pode não dar para ele, mas para quem pode dar alguma coisa? Então, Chico, isso é uma questão extremamente importante, porque o jovem está em contato direto com a internet. Com esse mundo. E justamente ele não tem noção do que pode acontecer em termos de responsabilidade civil. Então, mesmo que o jovem, que o adolescente, ele seja menor de idade, existe uma responsabilização que recai sobre os seus pais. E isso vai interferir tanto na esfera criminal, ou seja, vai ser apurado mediante boletim de ocorrência para ver se não ocorreu uma difamação, uma injúria, uma calúnia e também a responsabilização civil. Inclusive, na responsabilização civil, nós temos a figura dos pais, representantes legais envolvidos, e até mesmo, dependendo da conduta da escola, digamos, se aconteceu alguma situação que envolva a escola, que envolva briga entre alunos, briga entre turmas, até mesmo a escola, como instituição de ensino, pode ser chamada junto com a responsabilização. Então, tem que cuidar muito. Tem que cuidar muito. Dá ruim para todo mundo, né? Não importa a idade, não. Vamos lá. Erro médico quando for demonstrada a culpa do profissional. Essa situação do erro médico também é bastante delicada, até porque vai depender dessa situação de prova, de perícia, né, de eu comprovar o erro médico. E também, Chico, nós entramos numa esfera de responsabilidade objetiva. Por exemplo, se esse erro médico aconteceu dentro do hospital. Porque existe uma responsabilização direta, subjetiva, se eu tenho uma clínica particular, e aí aconteceu o erro médico quando eu estava prestando esse serviço particular, ou se de repente eu estava numa instituição de saúde, por exemplo, se eu estou num hospital. E aí entra a responsabilidade objetiva pela prestação de serviço do hospital. Então, essa situação de erro médico, ela é bastante complexa e ela envolve a responsabilização que pode ser objetiva, dependendo de onde ocorreu, e também subjetiva do profissional para indenizar a pessoa que sofreu o dano. Muito bem. Vamos mais uma aqui, essa aqui é interessante também. Cobranças abusivas sob ameaça, constrangedoras ou com publicidade negativa do devedor e protesto indevido.
Certo. Essa situação de cobranças abusivas, nós temos bastante claras, por exemplo, se eu fico recebendo inúmeras ligações durante o dia, se o meu credor liga no meu ambiente de trabalho, me difamando perante a minha equipe profissional. Ou como existia antigamente, nós ouvimos falar, não tem a figura dos cobradores. O cobrador que ia bater lá na... Dos cobradores que chegavam armados, que vinham intimidando. Vai pagar ou não vai esse negócio? Exatamente. Então, tudo isso gera um constrangimento para a pessoa, além da publicidade, ou seja, além de difamar a minha honra perante terceiros, porque eu estou sendo cobrada de uma forma abusiva. Aí tem certo? que ter esse cuidado. A pessoa, então ninguém pode me cobrar. Pode. O que não pode é ser de forma abusiva. Exatamente. A cobrança existe. A cobrança é legal. É legal. Só que não pode ser de forma abusiva. Não é isso? Exatamente, que ela cause uma situação vexatória. Porque o credor tem possibilidade hoje, inclusive, de buscar os meios legais, buscar uma ação de execução, buscar uma ação de cobrança. E é como você pontuou, a cobrança é legal. O que eu tenho que cuidar é com os meios para que eu não cause constrangimento e torne abusivo. Muito bem. Nós temos aqui uma interessante aqui, devolução de cheque indevida, ou seja, o cheque foi devolvido, tinha fundos, mas alguém se enganou e devolveu o cheque. Ou então, desconto de cheque antes da data estipulada. A figura do cheque pré-datado é legal? Ela existe ou não? Então, Chico, a figura do cheque pré-datado, ela é bastante polêmica, mas ela existe sim. Inclusive, no meio jurídico, nós costumamos chamar que ele é pós-datado, porque ele tem uma data de emissão e nós combinamos uma data de apresentação posterior, por isso que ele é pós-datado. Inclusive, essa questão de apresentação antes do prazo pactuado, ela já virou súmula pelo STJ. Certo. E a súmula diz que a apresentação antecipada do cheque, ela gera dano moral. Vamos lá. O que é importante? Tá, ok, eu vou passar fazer uma compra, efetivar um pagamento e eu acordo com a outra pessoa de que este ou demais cheques serão pré-datados. Ou seja, a pessoa, para poder cobrar esse cheque, vai ter que apresentar na data que eu estipulei com ela. É necessário colocar isso no cheque, essa data, ou como é que eu faço para comprovar isso? Então, Chico, normalmente o que as pessoas usam é preencher a data de emissão com a data atual e fazer a anotação do bom para e escrever a data acordada. A caneta ou lápis? A caneta. A caneta. Então a gente faz com lápis, né? Isso, muita gente faz com lápis. O que é que nós recomendamos? Para que não tenha problema e a pessoa queira se assegurar, então que ela faça a data da emissão condizente com a data do pós-datado. Porque aí ela se assegura de que o cheque não vai ser... Ou seja, hoje é dia 14 de setembro. Isto. Eu quero dar um cheque pré-datado para o dia 14 de outubro. Então, eu emito esse cheque com a data de 14 de outubro. Com a data de 14 de outubro. Oficializo ele com 14 de outubro. Exato. Aí está valendo. Aí é uma maneira de se assegurar que ele se torna ainda mais legal, não é isso? Isso, É exatamente. uma boa dica essa. 14 de outubro, já, automaticamente ele já está pós-datado. Né? Exatamente. Ou melhor, nem pós-datado, já está datado com a data correta. Com a data correta, que é a data que foi acordada entre as partes para o pagamento. Muito bem. Nós temos aqui recusa de crédito em razão de dados incorretos ou desatualizados. Eu vou comprar uma loja, eu vou, enfim, seja o que for, pedindo um crédito e eu não recebo porque as informações que estão lá estão desatualizadas. A culpa é daquela loja que consulta no Serasa ou no SPC e lá diz que eu estou inadimplente, a culpa é da loja ou desses órgãos que cuidam dessas informações? Então, aí gera uma responsabilidade solidária. Primeiro, do órgão de estar verificando essa atualização e da própria empresa que encaminhou a inscrição. Porque ela tem que atualizar os seus órgãos de crédito, a sua relação de pagamentos. Então, ela tem que manter isso atualizada para informar o órgão de crédito de que aquela restrição, por exemplo, já está paga, já está baixada. A loja ou o estabelecimento que está recusando esse crédito porque tem essa informação, não sofre essa penalização. Porque ela está sendo informada que aquele nome está inscrito em um órgão desse, certo? Isso, aí ela tem que juntar a consulta comprovando que ela recebeu aquela informação, que na verdade ela está sendo induzida a erro. Exatamente isso. Ou pelos órgãos que prestam esse serviço, ou pela empresa que fez o registro e não deu baixa naquele registro. É Exato. Isso? Muito bem. Clonagem de cartão de crédito ou obtenção de senha de forma fraudulenta.
É aquilo que nós já falamos, né? Isso. O cuidado que tem que se ter. Aí, nesse caso, danos morais de quem? É claro que quem clonou, obteve a senha e fez isso, é bandido. Exato. Né? Já vai responder por isso, né, como fraude, não é isso? Mas, por exemplo, se essa pessoa conseguiu clonar o meu cartão ou conseguiu a senha do meu cartão de forma fraudulenta e foi a um banco e retirou o meu dinheiro, aí o banco também é penalizado, é isso? Isso. Porque não soube proteger a minha conta. Exatamente. Muito bem. Olha, isso aqui é interessante, doutora. Assaltos no interior de agências bancárias ou em correios que exerçam atividade de banco postal ou em seus estacionamentos. Ai, ai, ai. Eu fui no banco, estou lá dentro do banco, entra o cara, é um assalto. Né? Eu estava saindo do banco, fui para o estacionamento, fui assaltado no estacionamento. Ou da agência bancária, ou do correio, ou quem tiver um banco postal, etc. e tal. Tudo isso gera danos morais? Então, essa situação, inclusive, do estacionamento, ela é bastante comentada. Esse estacionamento é famoso, né? Isso. Meu Deus do céu, terra complicada essa. Essa do estacionamento é famosa, mas o que nós temos um entendimento? Se, digamos, eu estou com um estacionamento pago, se eu estou pagando por aquele serviço, a empresa que cuida do estacionamento tem o dever de me fornecer segurança. E aí, então, se eu sofrer algum dano lá, eu posso buscar a responsabilização dessas empresas. Essa questão das instituições financeiras tem tanto a situação do assalto, por exemplo, um assalto à mão armada, eu estou na agência bancária, ou, por exemplo, durante o transporte de um talonário, pode acontecer, ou se eu recebo o meu talonário de cheque pelo correio, e esse talonário é extraviado, eu não consigo receber. Então, porque o banco tem esse dever de prestar o serviço da forma mais segura possível. Então, se eu sofrer alguma situação dessa, eu posso buscar a responsabilização. Falando do estacionamento, ele só pode ser responsabilizado quando é cobrado. Por exemplo, um restaurante, um shopping center, um centro comercial que não cobre estacionamento, ele pode ser penalizado? Olha, daí passa por uma responsabilização subjetiva. A princípio, o que nós temos o entendimento majoritário é que a responsabilização se dá quando houve a cobrança pelo serviço, porque houve uma prestação de serviço. Se não é gratuito, não houve a prestação. Exato. Muito bem. Mas é uma questão de entendimento. É uma questão de entendimento que passível de discussão judicial. Essa questão de entendimento na lei que me dá um medo. É questão de entendimento. Eu entendi então que foi assim. Ixi. Quando eu entendi, o famoso eu entendi é complicado. Exatamente. Exatamente isso. Vamos lá. Tem muita coisa, o tempo está acabando. Retenção do salário de correntista para pagamento de débitos com o banco. Seja qual for a instituição financeira, particular ou do governo. Nós temos aí Caixa Econômica, nós temos Banco do Brasil, temos bancos que são estaduais. Estou citando esses nomes como exemplo, que fique bem claro isso, para ninguém me brincar com processo por danos morais. Certo. Mas vamos lá. A pessoa contraiu um financiamento, seja o que for, com qualquer um desses bancos, privados ou públicos, e não está pagando, por seja qual for o motivo, e o banco vai lá e retém o pagamento dela. Pode isso? Na verdade, é assim, Chico, eu não posso ter uma retenção na minha renda salarial, certo? O que acontece é o seguinte, nós temos que fazer uma distinção entre financiamentos que admitem desconto em folha de pagamento. Certo. Então, existe uma legislação e uma forma de financiamento específica de que se admite o desconto em folha de pagamento até o percentual de 30%. Autorizado pelo... Tem os famosos créditos consignados. Isso, do crédito consignado. Mas assim, existe uma autorização expressa. Eu autorizei. Eu autorizei. Assinei e autorizei para que faça esse desconto. Okay. Agora, eu tenho um financiamento com uma instituição financeira. Eu não consegui pagar a prestação. E nesse dia, o meu empregador depositou o meu dinheiro em conta corrente. Aí eu vou para sacar, o meu dinheiro está totalmente bloqueado. Isso gera dano moral. Até porque a remuneração salarial, ela é uma verba alimentar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós temos duas situações. Nós temos uma conta corrente que você tem cartão de crédito, tem várias situações nessa conta corrente. E nós temos a famosa conta salário. O que não se mexe é em qualquer uma dessas duas contas
ou só não se mexe na conta salário? Em qualquer uma dessas duas qualquer uma contas, dessas contas. desde que eu comprove que na minha conta corrente aquela verba é minha verba salarial. Muito bem. Se já for conta salário, já automaticamente isso é... Exato. Já está automaticamente já tá comprovado, explícito, né? De que é conta salário. Descontos em contas bancárias sem autorização do cliente. Isso acontece muito, doutora. Sim. A operadora tal, o negócio tal, etc e tal, começou a descontar uma coisa que eu não autorizei de maneira alguma. Aí, gera danos? Gera danos, inclusive, porque não existe autorização e porque a cobrança é indevida. Ela entra na esfera da cobrança indevida das taxas. Outra coisa que acontece também é, por exemplo, eu tenho uma prestação em que eu autorizei o débito em conta corrente. E a instituição financeira debitou 2 vezes a mesma prestação. Também é uma situação que pode gerar dano, porque ela, além de ela ser uma cobrança indevida, ela pode fazer com que eu tenha uma alteração no meu saldo e, de repente, naquele dia, debitaram 2 vezes uma parcela do meu saldo e foi depositado um cheque, eu fiquei com um saldo negativo por um serviço que foi prestado de forma incorreta. Aí está valendo. Nós temos várias situações, nosso tempo está acabando. Oh, que sacanagem. Mas aqui é interessante, ó. A última. Pessoa atingida por bala perdida, que eu não acredito que existe bala perdida, porque quando você dispara, você sabe que ela vai atingir alguém ou alguma coisa, então não tem bala perdida. Para mim, bala perdida é quando cai no chão. Ih, cadê minha bala? Perdi. Mas enfim, vamos lá. Pessoa atingida por bala perdida em tentativas de roubos de malotes de dinheiro em frente a agências bancárias. Dá dano moral? Então, essa é uma situação que, claro, vai ter que ser verificada caso a caso, mas pode gerar, sim, um dano. Por quê? Porque a pessoa, ela teve a sua segurança afetada e vai ter um dano físico também e vai precisar da comprovação, ou seja, da onde partiu isso, e a instituição financeira, a instituição que tem responsabilidade pelo cliente, ela tem essa obrigação de dar segurança. A última pergunta dá tempo, eu sempre soube também. IPVA eu pago, a senhora paga, o Jonas paga, que é um imposto para manutenção de rodovias e estradas, ok? Estou trafegando por uma BR, a BR está lá com um baita no buraco, não foi sinalizado de maneira correta, cai no buraco. Eu posso pedir danos morais? Boa pergunta. Na verdade, sim, vai poder pedir, sim, os danos, a reparação do dano material. Material do carro que estragou. Do carro que estragou. E a situação do dano moral teria que ser avaliada de que forma aquilo te prejudicou, certo? Mas a responsabilização de dano material essa sim, é devida sem discussão. Todo mundo devia fazer isso, né? Sim. Pouca gente faz. Pouca gente faz. Mas todo mundo, sofri um acidente, a culpa foi da rodovia, que estava mal sinalizada, com a manutenção não em dia. Todo mundo devia fazer isso para ver se esse governo começa a cuidar mais. Doutora, muitíssimo obrigado. Obrigada pela oportunidade, Chico. Foi um prazer muito grande tê-la aqui. Quando for possível, chamamos novamente para falar um pouco mais sobre situações ligadas ao direito, tá certo? Muito obrigada. Um grande abraço, está aqui a Morgana Bertoldi, advogada. No mais, estamos indo. Voltamos amanhã, sexta-feira, com toda a manhã. Bom almoço.